Sacrifício do quê? Sacrifício de uma convicção distorcida sobre si e a realidade. Se estivermos abertos à vida, flexibilidade que é típica de quem está acostumado a se relacionar com partes não idealizadas de si mesmo, perceber quanto nossas representações sobre o outro também são falhas e não o abarcam em sua essência. Aquela coisa, né? A gente olha para o outro a partir de nós, né? Então não existe uma possibilidade de neutralidade para ver e perceber o outro, senão a partir dos nossos julgos morais, da nossa forma de lidar com os nossos aspectos luz e sombra. O mandamento não matarás pode ser entendido como não reduzirás o outro às suas representações a respeito dele. Se estivermos abertos e disponíveis a comer o pão nosso, o pão símbolo, o pão nosso de cada dia, teremos surpresas ao observar que o outro não é exatamente a minha representação. Muitas vezes é o contrário dela. Então, pôr em xeque essa visão que a gente tem em relação ao outro. É preciso fazer isso muitas vezes na vida, em relação inclusive às pessoas que a gente conhece bem, e às vezes já nem olha mais, de tanto que acha que conhece, já nem faz essa checagem, assim, de como é isso para você. Simplesmente eu acho que sei, vou lá e imponho a visão que eu tenho sobre ela para ela. Não estou me relacionando com ela, mas com a imagem que eu criei dela. E não estou ali compartilhando do pão nosso de cada dia, dando oportunidade do outro se expressar em suas diferentes faces e aspectos. Porque eu estou sempre com aquele pão velho que eu coloco, fulano é assim e assado. Então eu vou me relacionar com o assim assado que eu projetei sobre ela, ao invés de comer o pão quentinho, de estar realmente presente e de fato aberto a uma possibilidade de contato com o outro. Para além do que eu criei, das imagens que eu fomentei a partir da minha experiência com esse outro. Pode partir do outro uma atitude avessa a que esperaríamos dele. Quantas pessoas, né, às vezes são casadas até com alguém há anos e de repente uma atitude assim, nossa, parece que eu não conheço essa pessoa. Porque nós próprios somos desconhecidos para nós mesmos em alguns aspectos. Então entender que o outro, assim, é um outro de fato, está muito além das representações que criamos para ele, é uma tarefa que requer empenho. Assim, a convicção, muitas vezes carregada de identificação projetiva, impede os avanços da consciência e deve ser sacrificada. O sacrifício criativo do ego é o romper com algo que o deixa rígido e distante das outras partes do self. São necessárias a conscientização e o sacrifício de uma atitude que nos leva à fixação da consciência e dificulta a expansão da energia vital e das realizações para que se busque a maturidade e a plenitude de si. Então, essa limitação que a gente tem em relação ao outro, a gente tem também em relação a gente à medida que a gente desconhece algumas partes do self, de si mesmo. Mas para conhecer, às vezes é necessário um certo sacrifício. Em geral, é preciso sacrificar uma atitude infantil que carregamos para a vida adulta, na busca de proteção ou de manutenção de uma autoimagem regredida e egocêntrica, da qual extraímos ganhos narcísicos que nos mantêm estagnados a uma rede incestuosa familiar. Então, muitas coisas que eu fazia para agradar um núcleo, um nicho familiar, eu carrego para a vida, mas aquele nicho às vezes já nem existe mais ou nem tem relevância na minha vida. Mas se eu não estou afim de olhar para isso, de sofrer essa perda, eu vou reproduzindo.
Por exemplo, as identificações, sejam na polaridade do virtuoso, o alecrim dourado da família, ou do bode expiatório, ovelha negra, restringe as relações humanas. Então, qualquer caixinha que me colocam, seja a do alecrim dourado ou do bode expiatório, qualquer uma é prisão, é estagnação. É exigido grande esforço psíquico e afetivo para rever e transformar vínculos que estavam congelados por convicções sádicas ou masoquistas. O resgate da função sentimento que dá significado aos objetos e ao próprio sujeito é essencial a qualquer transformação narcísica. É o caso de uma pessoa que tem atitude extremamente adequada à realidade externa, mas não necessariamente criativa no ambiente de trabalho. Por isso acaba sendo protegida pelo seu superior e bem-sucedida na carreira. Por dentro pode estar morrendo a seiva que nutre o seu ser na busca pela totalidade. Então essa adequação ao outro em alguns momentos implica numa perda de si. A seiva está ali morrendo e você está nutrindo a árvore de outra pessoa, assim, e desconectado de partes de si. Recordo-me de uma mulher nessa situação. Agora o Roberto Rosa cita um exemplo, um caso clínico. Que ela era extremamente racional, não estava envolvida afetivamente com o seu trabalho, mas ainda assim desempenhava além do que ele era esperado. Desenvolveu vários sintomas físicos, entre eles uma fadiga que a deixou literalmente prostrada durante anos. Contudo, praticamente não escutava o seu corpo. Quando fazia, estava a subjugá-lo. Possuía identificação primária com sua mãe rígida, pouco afetiva e perfeccionista, e também com seu pai, pouco ousado e pouco ambicioso, que se escondeu em forte alcoolismo. Então essa mãe rígida, né, que muitas vezes pode ser visto até como um sinal de força, essa rigidez, esse perfeccionismo, olha como ela é boa, e um pai assim fracassado, né, pouco ousado, sem ambição, com esse contato relacional, assim, esse feminino muito abatido, né, que está relacionado com o alcoolismo. Ela me relatou o seguinte sonho: entro em minha casa e ela está praticamente vazia. A única coisa que eu vejo é um vaso de flor, mas a casa é quase totalmente escura. Existe apenas uma pequena janela por onde entra alguma luz e um pouco de ar. Eu me preocupo com a sobrevivência da flor nessas condições. Então tá, aqui um sonho, o que isso está revelando, né, na percepção do analista. Com o evoluir da análise, ela se conscientizou de que a sua ânsia de perfeição e adequação, em troca de aceitação e amor, sugava a sua energia de vida. Partiu então para a busca do sacrifício desse ideal de ego devastador. Já mais leve, mudou de carreira e estilo de vida, algo que se adequasse melhor a ela, né? Não a mãe, porque se individuar é se separar desse complexo também. E hoje, aos 40 anos, ainda em análise, consegue identificar com mais facilidade a ameaça de sucumbir ao magnetismo do ideal do ego. Com esse exemplo, quero explicar que muitas vezes o sacrifício criativo do ego implicará também o sacrifício de algo extremamente importante na vida da pessoa. Um emprego de longa data, um casamento ou até a relação com a família. Então, hoje eu assisti um filme com a minha filha chamado Elemento. Não sei se é Elementos ou Elemento. É um filme infantil e é muito bonito, porque a personagem principal, que é do elemento fogo, ela tá vivendo o sonho do pai, o pai tá vivendo em função do pai dele, e ela tem essa
projeção com esse familiar, assim, de querer honrar o pai. Só que, e para isso ela acaba topando a própria infelicidade, fazendo algo que tipo, não acendia mais a chama dela, não fazia mais sentido para ela, mas o medo de decepcionar ou de não receber a bênção desse pai era tão grande que ela ficou ali por muito tempo, né? Até entender que mesmo essa figura paterna, esse sonho, essa ilusão ali coletiva precisa ser quebrado, o outro precisa viver a própria vida, né? O que para algumas famílias pode soar inclusive como uma traição. Agora o novo tópico: inflação, angústia e transformação. É muitas vezes no aproximar da metade da vida que percebemos que as coisas não andam bem, que a gente chama de metanoia. É quando os sintomas de insatisfação aparecem sem explicação consciente e quando buscamos alguém que nos ajude a traduzi-los. A necessidade sacrificial é uma ordem do self. A sensação de solidão e a ansiedade que antecedem o sacrifício podem levar anos. Como, por exemplo, cito o caso de uma paciente que não tivera relacionamento com o seu pai, que se identificara profundamente com a sua mãe. Ela então desenvolveu um quadro fóbico, que era diretamente relacionado à extrema dependência, à identificação inconsciente e à simbiose com a sua mãe, que se transformou em mãe e pai. Era mãe e pai, né? Até que o problema fosse identificado, conscientizado e começasse a ser transformado na análise, anos de sofrimento e angústia se passaram. No caso dessa mulher de 35 anos, sua mãe era seu bem supremo, a fonte de sua segurança, seu ponto de apoio, um oásis de gratificações e entendimento. De tal maneira que ela estava identificada com sua genitora, que imaginava ser acometida da mesma doença que ela, que era cardíaca. A filha, a fusão é tão grande, é uma simbiose, assim, é como se não houvesse diferenciação ainda. E certamente quando essa filha for sair, assim, a gente pode pensar no mito de Perséfone, quando a Perséfone vai se assumir como mulher, sair desse lugar coré, filha, rendida à mãe, vai ter problema, assim, vai ser difícil, né? Esse rompimento é algo muito difícil. A filha, assim, submetia-se constantemente a exames de coração, sem saber que o seu coração simbólico ainda era o da sua mãe. Seu self ainda estava projetado na sua mãe. A pessoa pode até desenvolver algo que é do outro, de tão grande essa fusão psíquica que há entre as duas. A análise tem a missão de promover a reunião do que antes era unido e separar o que ainda está unido de maneira incestuosa ou fixada, gerando a inflação do ego. Então, essa falsa segurança, essa falsa proteção que aprendia nessa rede incestuosa. A análise vem para mostrar também isso, essa necessidade de separar o que está fundido. E dói, né? A gente sabe que gera muita angústia, muito anseio, muita ansiedade. Só essa ameaça de separação ali, o quanto essa paciente, essa pessoa precisou estar fusionada, entendeu que não conseguiria por si só, ou não consiga nem estar só. No caso da minha paciente, a identificação levava a um estado de inflação quase que constante, pois ela havia se identificado mais especificamente com o seu ânimos. Então, essa mãe forte, poderosa, né, que dava conta de tudo, causava essa identificação com o ânimos controlador da mãe, né? Não se permitia derrotas e era ambiciosa, dizia, quero ser grande. Essa frase pode significar quero ser um destaque na sociedade, como também quero deixar de ser a filhotinha da mamãe para ter um centro em mim mesma.
Essa mulher estava mais identificada com o seu lado feminino, o seu lado masculino, do que com o feminino. Seu medo de perder a mãe foi pulverizado em vários setores de sua vida. Então ficou espalhado. Custou para que entendesse profundamente que o centro de sua vida deveria ser ela mesma e que a sua mãe não era a deusa toda-poderosa capaz de socorrê-la em qualquer aflição ou frustração. Então a pessoa, ao invés de pensar no que é bom para ela, como no filme, na animação que eu havia citado, ela colocava o pai em primeiro plano. Então não causar angústia nesse pai era mais importante para ela do que ela própria não sentir essa angústia. Ela estava mais preocupada com o emocional do pai, no caso, do que dela. E aqui, certamente, essa paciente também devia estar mais implicada com o emocional da mãe. Ah, não quer desagradar essa mãe. Estado de inflação podem levar uma pessoa à mania, excesso de atividade e arrogância. Aquela prepotência básica, né? Ela sente-se especial e se coloca em primeiro lugar, assim como o bebê que briga constantemente pelo olhar da mãe. Me olhe, né? Olha, eu preciso do seu olhar, né? Procura fazer com que todo o mundo seja o palco onde ela é o centro, ou seja, tem um desejo egocêntrico de gratificação de todas as suas vontades. Para Edinger, inflação é o estado original de unidade e perfeição inconsciente. Pode ser considerado um estado paradisíaco. Então, quando a gente é o centro do mundo, esse momento onde tudo tem a ver com a gente. Tipo, uma pessoa tá de cara fechada, a culpa é da gente, a mãe tá triste, a culpa é da gente. Esse é o aspecto negativo, né? Essa hiperculpabilização, assim, algo deu errado, tem um monte de gente, mas a culpa é minha, né? Essa hipervalorização de si, que tem esse aspecto de inflação. É o nirvana do bebê, para o qual devemos voltar, mas não de modo regressivo, e sim transformando-o na linha de chegada de uma consciência que se realizou. Então ele está falando agora desse ciclo de vida psíquico. Aqui. Onde a gente tem algo que se repete aqui. Aqui na a identidade e a inflação. Aqui. A inflação dessa identidade entre ego e self, esse eixo ali. Quando o ego está muito próximo do self, a gente tem essa inflação. Daí a inflação ativada, ato inflado heróico, eu vou lá, porque o herói ele tem essa sensação mesmo de todo poder, eu posso tudo, está tudo nas minhas mãos, sou eu que faço, eu vou fazer acontecer. Esse é o ímpeto heróico. Não é bom e nem ruim, ele é importante. Inclusive, o Roberto Rosas vai trazer esse sentimento heróico, é muito importante quando a gente precisa chutar alguma coisa desse inconsciente, romper uma relação, quando a gente precisa ir para a vida, afirmar a nossa vontade. Porém, após a inflação, o que a gente tem? A rejeição. Esse sentimento desinfla. Tudo que infla, desinfla, né? Daí a alienação do self, a perca do self, o ego inflou demais e desconectou-se de si, ficou preso a uma imagem exacerbada de si. Tem a abertura dessa ferida de desmembramento e aqui a atitude sacrificial da metanoia, essa crise que envolve a aceitação de algumas partes não idealizadas de si, que vão contra esse eu ideal, e aí ocorre uma reconexão com o self, retorno parcial, daí o ciclo volta, porque a inflação é algo natural, é algo que ocorre, esse ciclo ele está sempre ocorrendo. O que muda é o estado de consciência. Sempre que a gente se lança para algo, a gente entra nesse ciclo heróico aqui, de inflação e desinflação. Então ela vai ocorrer novamente.
e a gente vai estar atento a esse ciclo da vida. Em 1980, Jung comentou o processo de revelação do essencial do homem, ou individuação, da seguinte maneira: o sentido e a meta do processo são a realização da personalidade originária, presente no germe embrionário em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária potencial. Então tem um aspecto íntimo nosso que ficou lá no início, estava no germe, no embrião, e que foi muitas vezes muito adaptado ao meio ali, precisou se moldar, e algo dessa personalidade originária ficou ali, ficou em segundo plano, stand-by, ficou assim, delegado ficou na arquibancada ali, ficou afastado desse centro, porque o ego vai se desenvolvendo à medida que vai obtendo essas gratificações narcísicas. Então há essa necessidade do ego voltar-se ao self, mas de outra forma, no intuito de resgate, não mais de fusão, de regressão, de inconsciência. Então, na proposta de Edinger, esquematizada na figura acima, o estado de inflação é parte do ciclo de desenvolvimento psíquico. Nessa figura, vemos pontos de interrupção do ciclo, e Edinger explica essas interrupções e alerta para a importância da alienação que segue a inflação, principalmente nos primeiros anos de vida. Esse processo cíclico se repete várias vezes nas primeiras fases do desenvolvimento psicológico, e cada ciclo produz um incremento de consciência. Cada vez a gente nunca volta da mesma forma, cada vez mais conscientes, assim. É um processo de ganhas e perdas, mas sempre você agrega um aspecto melhor, não vai voltar para aquela angústia como das primeiras vezes, como um bebê chorão. Você vai aprendendo a lidar com essas partes mais difíceis da sua personalidade, com os aspectos que lhe causam vergonha ou dor profunda. Esse é o intuito. Todavia, o ciclo pode dar errado. Ele está sujeito a distúrbios, especialmente nas fases iniciais da vida. Na infância, o vínculo entre a criança e o si mesma é em grande parte idêntico ao vínculo da criança e os pais. Então a gente pode fazer uma analogia da criança e o si mesmo com o vínculo que ela tem com os pais. Se as relações familiares e interpessoais forem muito danosas, o ciclo pode ficar interrompido quase que por completo. Quer dizer que esse eixo ego e self está bloqueado. Pode surgir um bloqueio como se não houvesse aceitação e uma renovação do amor suficientes no ponto A. Se a criança não for completamente aceita, então quando há essa decepção, essa desilusão, se ela não for devidamente acolhida, ou quando sofre algum trauma, algo de insuportável, se ela não for devidamente acolhida e aceita nesse lugar, mesmo depois de ser punida, haverá esse bloqueio. Então, se a criança não for aceita depois de ser punida por um mau comportamento, o ciclo de crescimento pode sofrer um curto-circuito. Outro ponto em que pode ocorrer o bloqueio é o ponto B. Se o ambiente da criança for indulgente a ponto de privá-la de toda e qualquer experiência significativa de rejeição, se seus pais disserem não, se seus pais jamais disserem não, ocorre igualmente um curto-circuito no ciclo. Então aqui o outro caso, né, da aceitação total, assim, da não frustrar a criança, ocorre esse mesmo curto-circuito. Novamente,
se impõe essa incapacidade, assim, não ativa o aspecto heróico dessa criança. Toda a experiência de alienação que traz consigo a consciência terá sido omitida e a criança terá obtido a aceitação de sua inflação. Então, ao invés de ser punida naquele momento em que ela, sei lá, está sendo sádica e perversa, ela é aceita naquele lugar. Então, ela não sofre o que deveria sofrer, aquele processo natural de repressão, de rejeição, para que novamente ela possa, e depois acolher, não é rejeitar e falar, olha, é feio bater no seu irmãozinho, nunca mais fale comigo, não é assim. É sinalizar para a criança, olha, não tá legal, isso não é legal. Ser firme, coisa que hoje muitas pessoas têm dificuldade, né? Porque sentem que foi a firmeza ou essa repressão que as destruiu, que as magoou excessivamente. Não enxergam que pelo excesso, quem foi muito oprimido, acha que tudo a culpa é da opressão. Mas a opressão não é o problema. Oprimir a criança não é o problema. O problema é se depois o meio não acolher ela sofreu com aquele momento de angústia, de ser reprimida, de não posso tacar coisas pela janela, não posso jogar objetos, não posso morder o amiguinho, mas depois ela não foi acolhida. Ou então deixa ela fazer o que ela quer, tadinha, né? Tadinha, uma criança, deixa ela fazer o que ela quer. Então causam os mesmos danos, a repressão e a não repressão. O que modifica é o que vem depois, o processo de acolhimento e a aceitação. Bem, acho que deu para entender, né? O estado de inflação somente se transforma quando a vida se encarrega de nos levar ao sacrifício criativo do ego inflado, onipotente e narcisista. No estágio da metanoia, segundo o modelo de Edinger, quero dizer que em certos momentos da vida somos obrigados a reconhecer que ideais narcísicos que não coadunam com a realidade ou com nossas possibilidades precisam ser abandonados para melhor nos adaptarmos ao mundo que nos cerca. Quem não passa pela transformação de seus ideais narcísicos permanece identificado com a sua persona defensiva, ainda que esteja na terceira idade. Permanece demasiado racional, competitivo e repetitivo em seu padrão de elaboração e de comportamento. Apegado à matéria e à opinião alheia. Costuma ser dependente de alguém, pois o centro não está nele mesmo. Então ele precisa sempre desse outro para validar as suas ações. Ele não tem essa validação a partir de si. Ele não se valida no fundo. O seu tesouro está projetado em seus bens materiais, na sua persona de poder e na racionalidade defensiva. Tal pessoa tende a perder o contato afetivo legítimo. Vive sem amor, habita o inferno. O sofrimento narcísico. Uma vez bem esclarecida a dinâmica arquetípica que determina a formação do ego, e tendo sido demonstrado, ego é fruto do self, e o self é originado pela vontade. A vontade nesse sentido de força primordial, força bruta e cega da natureza. Podemos avançar no estudo do narcisismo, um dos pontos centrais desse livro. Por meio de um zoom que aproxima a imagem e a distancia do todo, observaremos o ego e suas feridas narcísicas. É impossível falar de espiritualidade de níveis de consciência mais distantes do ego egocêntrico sem antes mergulharmos nessas feridas e na psicodinâmica responsável por elas. Então, a partir das feridas, a gente tem como ter um quadro, uma imagem, um filminho do que aconteceu.
Claro que mais importante do que eu saber o que aconteceu ali é a pessoa tomar consciência, porque ela está revivendo essa ferida constantemente, está atuando, se defendendo, se protegendo de uma dor que está posta. Então é muito mais importante para ela entender essa psicodinâmica. O analista, assim, ele não tem essa função de colocar, falar, de se a pessoa não é capaz de reconhecer por si, porque quando ela reconhece, vem todo aquele afeto, tudo aquilo que estava represado nesse sistema de defesa, nesse narcisismo defensivo, vem à tona. E essa realidade interior eclode. Foi na observação clínica da fragilidade e da insuficiência narcísica que acometem o ser humano que entendi que o tema é de extrema importância. A dor psíquica não pode ter limites. As atuações narcísicas compensatórias são inúmeras. Então a pessoa, até quando eu vou parar de sofrer, né? Mas ela ainda nem sofreu, ela tá só fugindo, ela tá só se defendendo. Tipo isso, né? A necessidade de transcendê-las é a grande questão humana e as dinâmicas narcísicas são o ponto central a ser conscientizado e transformado em uma análise de profundidade. Tal empreitada é sabidamente difícil. A transformação narcísica, quando possível, é incrivelmente lenta. Não dá para ter pressa, né? E o sofrimento humano é invariavelmente um sofrimento narcísico. As pessoas falam, nossa, mas isso não tem nada a ver com narcisismo. O sofrimento humano, as crises existenciais são crises narcísicas. Por isso o narcisismo não pode ser tido como qualquer coisa, como uma patologia, como algo que deve ser evitado, deve ser combatido, deve ser projetado em alguém, porque agora tá uma onda de mães narcísicas, né? Então, principalmente as mães, né? Porque o narcisismo, acho que dos pais é mais aceito, né? O feminino talvez incomode mais, fazendo uma provocação, né? O narcisismo e o falso self. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Atentei para todas as obras que fazes debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode enumerar. Falei comigo mesmo, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, e apliquei o coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era desejo vão, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza, pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos. Uma e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim também morre outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Então aqui essa resposta, esse trecho bíblico que traz essa resposta para o nosso sentimento de inflação egóica.
Então sim, a gente vive, a gente infla, a gente tem esse estado de inflação e depois esse retorno desinfla, né? Então é uma lição de humilhação, de humildade, desculpa, de humilhação. Ato falho aqui. Então essa lição narcísica de Eclesiastes, né? A gente questiona. Então o que vale a pena? Se mesmo a sabedoria, nada do que a gente adquire nos torna melhor, nos garante um lugar melhor do que os brutos que nunca buscaram nada, que nunca fizeram nada. O que a gente está buscando, afinal? A beleza do texto salomônico é tão intensa quanto a sua verdade psicológica. O princípio de realidade nele contido é como um antídoto a tantas inflações do ego. O autor, que é o rei Salomão, enfatiza com a sabedoria que lhe era peculiar, que o destino do homem é o pó e que a terra concede aos brutos e aos sábios a mesma morada final. Então a terra não faz preferência em relação aos brutos ou em relação aos sábios. Oi, Eli, bem-vinda. Então, oi, pessoal, boa noite. A gente lê um trecho aqui de Eclesiastes, depois eu mando no grupo aqui. É muito legal. Então a terra não faz distinção entre os brutos e os sábios. Então por que adquirir sabedoria? Vaidade? A consciência por ele alcançada nos remove de nossas ilusões de que as sabedorias e as obras nos livrarão do destino humano. Reagimos muitas vezes narcisicamente como brutos e olhamos os brutos com frequência como muito diferentes de nós. Então a gente às vezes busca se formata assim diplomas e coisas para estar acima dos brutos, do homem comum, assim, acreditando talvez inconscientemente que o nosso fim fosse diferente do deles ou que a gente não sofresse das mesmas questões. O texto não deixa margem para dúvidas. Sob sol não há novidades. O homem age por vaidade e faz dela a sua luz. Continuará fazendo, porque no seu arcabouço psicológico mais íntimo existe um comportamento padrão que lhe é arquetípico. Esse padrão é definido pelo narcisismo. Então, o narcisismo é algo intrínseco ao ser humano. É a vaidade que nos faz lutar muitas vezes em vão, lutar contra a morte, lutar contra o inevitável. A vaidade é um componente do narcisismo, mas ele não deve ser reduzido a ela. Não que a vaidade seja algo de menor importância na estrutura humana. Às vezes ela parece sim ser o motor para todas as coisas e motivações de relevância, equiparada aos instintos básicos de agressividade, luta e fuga, sexualidade e fome. Então aqui ele compara a vaidade com os instintos básicos do ser humano. Onde há ser humano, há vaidade. Talvez o que nos diferencie instintivamente dos animais, né? O aspecto da vaidade. Mas se pensarmos por uma perspectiva de profundidade, o narcisismo é um aspecto da estrutura humana de grande complexidade. É um fenômeno psíquico vital no que diz respeito a toda a psicodinâmica e psicopatologia. Como o sangue está para a fisiologia do corpo, a energia psíquica impregnada pelo narcisismo está para a psique. Ele está envolvido no sentir, no pensar, na memória, na imaginação, nos sonhos, nos desejos, no desenrolar do destino, nas frustrações e nas decepções conosco e com o outro. Porque algumas pessoas às vezes podem sofrer de falta de narcisismo absurda. Já que tudo é vaidade, alguns podem entender então não adianta fazer nada, né? Podem estagnar dessa forma, ao invés de se validarem
nesse âmbito instintivo, de se autorizarem, de se permitirem. Sua influência é tão vasta que é de difícil mensuração. Assim, o narcisismo encanta e desencanta o mundo, transformando-o como se fosse espelho de nossa face. Quando descobrimos toda a sua abrangência, ficamos surpresos ao perceber que ele é muito mais amplo do que comumente é entendido nas esferas sociais e acadêmicas. Ele pode ser equiparado à pedra fundamental que os arquitetos rejeitaram, pois na maioria das vezes, não sendo levado em conta quando se tenta compreender os aspectos que justificam o comportamento humano, o analista rapidamente aprende que um pai ou uma mãe com distúrbios narcisistas são suficientes para o desamparo afetivo de seus filhos e para o surgimento de decorrentes feridas narcísicas. Então, é o que a gente caiu hoje na sociedade, né? A culpa é do narcisismo, né? E a culpa é do narcisismo e a gente reduz a isso, o narcisismo ao estado patológico e perde todas as nuances do que significa essa pedra filosofal da psicologia que é o narcisismo. É o narcisismo com seu... Raquel, é como o Jung fala, né? Cada época tem um espírito, né? O espírito da época, né? Então, de repente, o narcisismo aí é a bola da vez agora, né? E não é nem o narcisismo nesse sentido como estruturante do ser humano, como instinto básico que a gente tem propagado, é só o sentido patológico, é só a culpa de todas as minhas desgraças é porque meu pai era narcisista, é porque minha mãe era narcisista, porque minha avó era narcisista, meu avô, meu tataravô, vou lá para os meus ancestrais, era todo mundo. Vai na árvore genealógica toda, né? Olha lá para trás, né? Daí você chega, a culpa é de Deus, né? Deus. É. Você vai regredindo cada vez mais. Assim, teve um tempo que a gente falava assim, eu não pedi para nascer, né? Então tem aquela coisa assim, né? Das justificativas que vão dando a cada molde, né? Cada época que vai surgindo as patologias, as modas, né? Porque a coisa vai virando de uma certa forma moda. E de fato não pedimos para nascer, né? O Uhum. Schopenhauer falava, né? Por isso somos. E essa é uma dor narcísica, quando o Sim. fulano está lhe expondo, eu não pedi para nascer. Crianças fazem isso, inclusive, para manipularem os seus pais, porque elas têm esse desejo narcísico de serem o centro, de serem satisfeitas em todas as suas esferas. Então a gente está falando o tempo todo de feridas, de dores narcísicas. Então o narcisismo não deveria ser visto de forma restrita. É o narcisismo com seu grande emaranhado de subjetivações. O pano de fundo das tragédias, dos crimes, das neuroses e das psicoses. O narcisismo é o atributo da psique responsável pelas sensações mais íntimas e prosaicas do gênero humano, como também é a gênese das fantasias que levam às guerras e às edificações humanas mais sublimes. Estamos sempre ligados narcisicamente a um objeto ou a um projeto. A opinião pública não nos passa despercebida. É como se existisse um aparelho medidor de audiência ligado constantemente em nossas almas. O grau de interesse ou de obsessão por ele define a patologia narcísica. Então esse medidor está fora, em algumas pessoas pode estar na rede social, que hoje é muito comum, sei lá, em números de seguidores, de likes, assim, a validação pode estar fora, é um aparelho medidor de audiência ligado constantemente em nossa alma. Então o grau de obsessão por esse ganho narcísico define se há patologia ou não.
se a perda de si ela é tão grande que o sujeito não se valida através de si, porque há uma desconexão consigo, só se valida a partir do outro, então é aí que a gente encontra, no caso do extremo, que é o patológico. Ou não tem ninguém olhando, eu posso fazer o que eu quero, ou jogo toda a minha sombra, descarrego ali num familiar, porque ele não é esse alguém que tá me gratificando narcisicamente, então eu posso fazer dele o que eu quero. É isso que define a patologia. O fato é que o narcisismo, em suas várias expressões, pode ser considerado uma função estruturante do eu e responsável por toda a sua formação. Então, o narcisismo que leva o sujeito para a vida, para buscar as coisas para si, para crescer, para aprimorar-se, para... Ele se regula dessa forma, uma característica singular da própria energia psíquica que regula, desde o início da vida, a construção do ego, de acordo com as influências que o sujeito recebeu por intermédio do narcisismo, a sua autoimagem é definida. Então é uma autoimagem saudável, né? Que não precisa nem ser inflada, nem estar acima dos outros e nem na fossa, abaixo de todo mundo, né? Isso seria uma autoimagem saudável, que é uma conquista narcísica. Nesse sentido, não passamos a existir quando nascemos, mas sim quando somos refletidos pelos olhos de nossa mãe. Assim o bebê se espelha e é refletido pelo olhar da mãe, passa a existir e se percebe amado, ou não, por meio de seu primeiro encontro narcísico. O narcisismo refletido no espelho dos pais constrói identidade, complexo do ego e os demais complexos, por intermédio das colisões e adesões arcaicas que a psique define como identificações primárias e idealizações. Então, é nesse momento que o sujeito é tão importante esse olhar do outro, assim, o quanto é vital para aqui própria... tá chovendo. Oi? Gente. Oi, Lei, cortou tua fala. Não, já ia falar. Tá travando muito. Tá travando muito. Então, a própria capacidade de amar desse sujeito vem desse espelhamento inicial, desse amor que ele recebeu através do olhar do outro. Nesse sentido, não passamos a existir quando nascemos. A relevância do narcisismo é, portanto, magnânima na vida psíquica, porque por ele o amor próprio, o senso de identidade, a saúde psíquica e boa parte da patologia psicológica ou somática estruturam-se por ele. Então, o narcisismo é estruturante da identidade, tanto a patológica quanto a saudável são estruturadas narcisicamente. A nossa pele, a nossa defesa, a nossa capacidade de sentir-se bem com a gente, de estar bem na nossa pele. Acho que aqui tem mais 10 minutinhos. Foi isso. Em 10 minutos encerra a chamada. Agora o narcisismo... Tava travando muito, Raquel. Como é que você tava olhando? Por muito tempo ficou travado? Raquel, não deu pra ouvir o que você falou por último, não. Assim, um bom tempo. Tá, a gente estava falando da importância desse narcisismo inicial, assim, dessa sentir-se amado, assim, entendendo que o narcisismo é a nossa pele não só
não só no sentido patológico, mas também ele envolve a saúde, assim, esse ser suficiente, esse sentimento que acho que o Winnicott ele coloca muito que é imbuído no bebê, que o bebê fica imbuído desse amor, dessa aceitação da mãe. Ele espelha isso para a vida. Ele leva isso para a própria vida, para a própria jornada. E agora ele vai falar de outro aspecto positivo do narcisismo, como a gente viu antes no ciclo da inflação, que é comum na jornada do herói. Essa inflação do herói, ela é necessária em vários... A câmera tá travando. Em vários... Daniel, fechar a câmera na conexão? É, porque não tá gastando internet pra ficar pra imagem. Pode ser. Aqui às vezes está oscilando mesmo.